É, quando você fez o convite, eu pensei num texto, mas o assunto foi apresentado aqui num desses dias, e eu estava pensando em dois aspectos. E então eu entendi que seria é, oportuno, né, falar de um outro que eu havia pensado também. Então, é, nós estamos vivendo, como nós sabemos, nos últimos momentos da nossa vida aqui na Terra, né? As evidências têm mostrado que Jesus está às portas. E a gente observa, lendo a Bíblia, né, a palavra de Deus, que os discípulos eles perguntavam muito para Jesus assim, Senhor, quando vai ser, né, a sua volta? Quando será a sua vinda? E Jesus, ele atenciosamente, ele falava com eles. E ele falava dos sinais da vinda dele. Ele não falava data, mas ele falava dos sinais. E então, o texto que eu escolhi para a nossa meditação nesta manhã, ele está em Lucas 17, e Jesus, aqui é interessante que aqui em Lucas fala que os fariseus perguntaram quando viria o reino de Deus. Então, em Lucas 17, no 22, Jesus disse a eles e disse também aos seus discípulos: virá o dia em que vocês desejarão ver o Filho do Homem. E ele fala que muitas dores viriam, muitas coisas aconteceriam. E aí, então, ele fala assim, no verso 26, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. E aí ele fala o que acontecia. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Aí ele faz outra comparação no verso 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Aí fala: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E aí é interessante que lá no verso 32, Jesus fala assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Ele vai dando esses sinais e ele faz duas comparações com o tempo do dilúvio, faz comparação com o tempo de Sodoma e Gomorra, e aí, lá no verso 32, ele fala: lembrai-vos da mulher de Ló. E é interessante que o espírito de profecia, ele comenta que Sodoma era uma cidade da planície, como a gente sabe que quando naquele momento com Abraão, Ló escolheu Sodoma por causa da sua planície. Era uma planície verdejante. Era um lugar bonito de se ver e para se viver também. E Ló escolheu aquela planície, aquela cidade, e Sodoma foi crescendo e o comércio da cidade era muito grande, eles tinham abundância de pão, eles tinham uma vida farta, a ponto de que eles chegaram num estágio que nada faltava a Sodoma. Era um comércio importante, uma região importante, e então, assim, sabe aquela coisa assim, agora eu tô ótimo, né? Vamos trazer para os nossos dias.
Então, é como se os habitantes daquela região, eles vivessem numa cidade onde todas as suas necessidades eram atendidas assim com muita satisfação. Então, eles tinham casa própria, eles tinham uma cidade bonita para viver, para passear, a família estava ali, e o Espírito de Profecia diz que é, eles tinham essa fartura de pão e tudo em muita abundância, a ponto de que aquilo não trazia mais satisfação, não trazia mais alegria para eles. E então eles começaram a viver perversamente. Eles começaram a desrespeitar tudo aquilo que eram regras morais, tudo aquilo que era é, de ordem divina. E eles começaram a viver de modo dissoluto, a fazer aquilo que agradava o coração deles. E é interessante que quando a gente vai lendo, parece que a gente está lendo as coisas dos nossos dias. Nós estamos vivendo num período de crise da Terra, crise no sistema climático, crise na sociedade, crise nos valores, é, toda forma de crise. Crise humana, né? Onde os relacionamentos sociais, familiares, eles estão completamente diferentes daquilo que a palavra de Deus propõe. E até para a gente falar algumas coisas, hoje a gente precisa é, estar atento, né, para a forma como a gente está falando, porque senão isso pode se virar contra nós. Ontem eu estava comentando com a Elmira, né, sobre uma pessoa que fez como se fosse uma brincadeira, e isso custou o trabalho da pessoa, porque não estava dentro do que é socialmente ou moralmente, não sei se seria essa palavra, aceito nos nossos dias, na cultura que nós estamos vivendo hoje. E algumas coisas eu não vou mencionar aqui, porque pode ser até que o YouTube derrube, né, ou a apresentação, ou a, a própria coisa do Go Six. Então, assim, o mundo está em crise, o mundo está em crise. E nós vemos aqui que a crise de Sodoma, ela não era uma crise de falta, mas era uma crise de excesso. Nós estamos passando por crise também. E aí, quando Jesus, lá no verso 32, ele fala: lembrai-vos da mulher de Ló, ele está nos dando uma advertência. E o que aconteceu com a mulher de Ló? O Espírito de Profecia também fala. Ele fala que quando Deus, né, lá falou com Abraão que Sodoma seria destruída, e Abraão, ele intercedeu. Ele falou assim: Senhor, mas e se houver ali 40? Se houver 50? Se houver 40? Se houver 30? O Senhor vai destruir? E Deus falou com ele: não, Abraão, por amor dessas pessoas, eu não vou destruir. Se houver 10, não, eu não vou destruir se houver 10. E aí ele silenciou, porque para a cultura judaica, o 10 era a menor parcela. Então ele falou: se não tem nem 10, então eu não vou mais argumentar. E quando Deus avisou para Ló também, para ele sair de lá de Sodoma, a palavra, o Espírito de Profecia diz que o pensamento dele foi assim: poxa vida, eu estou aposentada. Agora em julho vai fazer 3 anos que eu aposentei. Aí então, assim, eu não sei, né, os que já são aposentados aqui no grupo,
mas a gente tem uma sensação, pelo menos para mim foi assim, de dever cumprido, de já fiz a minha parte, né? Como diz o apóstolo Paulo, só que ele falou num contexto espiritual, né? Completei a carreira. E isso é extremamente gratificante. No meu caso, foram 33 anos de trabalho formal, fora o período, né, que não foi é, com contribuição, né, oficial, mas é muito interessante, é muito gratificante e a gente olhar para trás e ver que a gente construiu algumas coisas na vida da gente, a gente tem uma casa para morar, a gente tem um meio de transporte da gente, ver que, né, no meu caso, meu filho está fazendo faculdade, mora com a gente, e as necessidades dele também estão sendo atendidas. Isso é muito gratificante. E tanto a mulher de Ló quanto os filhos dele, segundo o Espírito de Profecia, eles pensavam assim: poxa vida, logo agora está tudo tão bom, né? Nós já temos nossa estabilidade, nós já temos nossa família aqui, e pelo que a gente entende do Espírito de Profecia, ele tinha outros filhos além das três, né? Das, isso, das duas, aliás, que vão com ele, que saiu ele, a mulher dele e as duas filhas. Então eles falavam assim, ai, alguns pensavam e chegaram a falar para Ló assim, vamos trazer para o nosso contexto, você está lendo a Bíblia demais, não é bem assim não, né? Não vai acontecer, ou não é agora que isso vai acontecer para os nossos dias. E fala explicitamente que ela falava assim: Nossa, minha casa aqui é tão linda também, trazendo para as minhas palavras, né? Minha casa aqui é tão linda, nós trabalhamos tanto quando nós chegamos aqui, a gente lutou tanto, a gente se empenhou tanto, e agora, na hora de colher os frutos de tudo que a gente produziu na vida, aí nós vamos ter que sair daqui de novo, para começar de novo. E eles não queriam sair dali. O lugar deles, eles estavam apegados àquele lugar. E às vezes eu fico me perguntando: será que eu não estou apegada a esta terra? Eu falo sempre que assim, eu tenho uma amiga que ela fala assim, falava, né? Eu rasguei o verbo com Deus. Essa é uma expressão nossa, né, aqui do Brasil. Então, assim, é falar francamente, falar sem reserva, abrir o coração por inteiro. E então, assim, há um tempo atrás eu falava com Deus, aquele hino para nós aqui era o 571 no novenário, eu não sei qual que é o número, não me recordo. E eu falava com Deus assim, Senhor, quando o hino fala, né? Tão cansado estou da vida aqui desse lado que meus braços quase já não podem remar. Aí eu falava com Deus, Senhor, eu estou com os braços cansados de remar, meus braços quase não estão podendo, mas eu não estou cansada da vida aqui desse lado. Eu gosto da vida aqui desse lado, mas graças a Deus, Deus me deu a canseira da vida aqui desse lado. E nós precisamos viver aqui, ter o que é nosso aqui, receber a prosperidade que vem das mãos do Senhor para a nossa vida aqui, mas nós precisamos entender que aqui não é o nosso lugar. E que as coisas que nós temos aqui vêm da bênção do Senhor para a nossa vida, aqui para a gente viver com qualidade, com dignidade aqui nesse mundo, mas o nosso coração, o nosso olhar não pode estar nas coisas daqui deste mundo. Porque senão nós vamos olhar para trás. E Jesus adverte, quando ele fala dos sinais, ele diz os sinais, e ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló. E ele está dizendo para nós, então, assim, não tenham o coração naquilo que vocês têm conseguido, naquilo que vocês têm obtido aqui dessa terra. A minha promessa é maior.
E assim como tudo que eu já falei se cumpriu, a promessa da minha vinda é certa e eu vou voltar. Ontem, ouvindo o pastor Dani Bravo pregando na igreja, eu achei interessante que ele usou a expressão assim: é, a gente tem mania de falar, a gente precisa se preparar para a volta de Jesus, se preparar para a volta de Jesus. E ele falou assim: nós precisamos viver prontos. E aí eu achei interessante, eu me lembrei de uma história que eu li, e foi uma história, ela é baseada, né, em história real, aliás, é a narrativa de uma história real. Eu não me lembro assim de detalhes, nem o nome dos personagens, mas eu creio que a essência dela vai ser possível. É, um grupo de pessoas, de marinheiros, eles estavam na região da Antártida, navegando por lá, e eles foram numa época, e segundo, né, o comentário na história, fala que quem navega por aquela região, ele precisa saber o período que ele navega, porque tem o período que as águas ficam congeladas. E eles foram e eles tiveram um problema. E o navio não teve como voltar, ele teve um problema. Aliás, a tripulação não teve como chegar até o navio para poder ele voltar antes que o mar congelasse. E então o capitão daquela embarcação falou com eles: eu preciso ir com o navio, porque se a gente ficar aqui, nós vamos todos morrer, nós não temos suprimento para passar o inverno aqui. Mas eu vou abastecer e eu volto para buscar vocês. E então ele deixou um comandante responsável por um grupo de tripulantes que estavam ficando ali. E eles pegaram os recursos que o navio tinha, tanto de alimentação, né, algumas barracas e alguns agasalhos, e eles ficaram ali. E aquele homem que ficou responsável pela tripulação naquela região gelada, ele, todos os dias, quando ia entardecendo, ele reunia o seu grupo, aqueles homens que estavam sob seu comando, e eles armavam as suas barracas e eles preparavam refeições quentes, se agasalhavam, entravam nas suas barracas e dormiam. Quando era de manhã, ele reunia aquele grupo e eles desarmavam suas barracas, eles organizavam todos os seus equipamentos e eles passavam o dia preparados para aquele capitão que retornaria com o navio. E assim foi durante todo o tempo. E ele foi, reabasteceu o navio, e quando ele voltou, ele falou assim: nossa, o tempo está meio diferente. E se eles não forem muito precisos, se eles não estiverem no ponto certo, a nossa missão pode não dar certo, de retorno para casa. E então eles foram e ele ficou muito surpreso quando ele chegou e aqueles homens estavam prontos, as barracas desarmadas e os equipamentos todos, era só entrar no navio e zarpar. E ele conversando, né, com aquele seu oficial que ficou ali responsável, ele falou assim: como você sabia que eu ia chegar hoje para estar tudo pronto? E ele dizia assim: todos os dias nós nos preparávamos para te receber. E é por isso que eles estavam prontos. Então, eu finalizo com a frase que foi dita pelo pastor Dani Bravo ontem. Nós precisamos viver prontos para a volta de Jesus. Porque se o nosso coração, se a nossa mente estiver voltado para aquilo que o Senhor tem dado a nós, a prosperidade que o Senhor tem dado a nós, nós vamos colocar o nosso coração nas coisas aqui dessa terra. E nós corremos o risco de ficar olhando para trás e perder a nossa pátria, como foi no caso da mulher de Ló, que olhou para trás.
Que o Senhor possa manter os nossos olhos sempre voltados para o alvo, para a nossa pátria. O nosso lugar não é aqui, o nosso tempo aqui é passageiro. E que a gente possa ter isso sempre em mente e vivermos prontos para receber o nosso Senhor nos ares quando ele voltar. Que Deus nos abençoe a todos e nos dê esse desejo de estarmos sempre prontos. Agora é a oração, Rose? É oração, querida. Eu Você mesmo, pode, né? você pode orar depois o Jackson.